Eu tenho que ser sincero com vocês porque eu tô com uma sensação estranha a respeito do Bolsonaro, continuidade do governo, caminho para as eleições de 2022. Eu tenho que me aprofundar em um vídeo mais longo, possivelmente hoje à noite, no mais tardar amanhã, porque nós tivemos muitas notícias vindas do Centrão, de lideranças políticas pressionando o Bolsonaro. Mas eu tenho que abordar isso num vídeo porque vai ser um assunto mais longo. Mas tudo isso acabou sendo deflagrado com a decisão do Edson Fachin, a possibilidade do Lula disputar as eleições de 2022. O Lula, ele literalmente acabou com o Bolsonaro. Acabou com o Bolsonaro. E não foi nem o fato de ser o Lula que fez com que o Bolsonaro fosse destruído. Porque desde o momento em que o Lula saiu com a possibilidade de disputar 2022, nós tivemos um aumento da pandemia, vamos bater 3 mil mortos, vamos bater, isso é inevitável, sistemas de saúde completamente colapsados, primeiro paciente infelizmente morreu sem atendimento em São Paulo, vamos bater 3 mil, talvez a gente chegue a 4 mil mortos. Espero que isso não acabe acontecendo, mas é possível. E nesse momento de endurecimento da pandemia, o Lula, ao ter a possibilidade, falo sair da cadeia, mas ao ter a possibilidade de disputar 2022, ele trouxe uma certa esperança para a população e foi como se ele tivesse aberto os olhos das pessoas, porque mudou muito o panorama do que era 2 semanas. E não é nem por conta da figura do Lula, mas o Lula, por ter sido um ex-presidente, ele teve acesso a plataformas midiáticas que antes nenhum outro candidato ou postulante a 2022 tinha esse acesso, como por exemplo conceder uma entrevista internacional. E nessa entrevista, o Lula, ele se posicionou como um líder. Qualquer pessoa que tivesse no lugar do Lula naquele momento, poderia ser um cachorro, teria o mesmo impacto nos brasileiros que o Lula teve. Porque não é a questão de ser o Lula, mas a questão de ter alguém que se coloque no panorama do ponto de vista nacional e internacional como um líder. Porque o mundo anseia por uma resolução da crise no Brasil. Hoje nós somos o país que mais morre gente por conta da Covid. E pelo fato do vírus estar descontrolado, há uma possibilidade do vírus mudar, sofrer mutações que escapem às vacinas, transformando novamente o mundo num problema. E o presidente, ele não é alguém que tem condições e capacidade de liderar. Nesse momento, que é o momento mais difícil, o Bolsonaro volta a questionar leitos de UTI. A ocupação nas UTIs. Ele é um palermo, ele é um paspalho. Ele não é o líder que nós precisamos. Mas quando o Lula se mostrou como sendo essa figura, como eu falei, poderia ser qualquer um que tivesse esse espaço na mídia, ele acendeu os olhos, abriu os olhos da população. E não foi um discurso nada de espetacular, porque ele não propôs grandes soluções. A única coisa que ele fez foi se portar como líder. E ao se portar como líder, o que o Brasil não tem no momento, já houve uma mudança de comportamento com relação às vacinas, o Eduardo Pazuello já caiu, mas ele não caiu oficialmente, tem lá o que droga, mas mantém o Pazuello, já arrumou essa confusão e o Centrão começou a falar de impeachment. Claro que junto a esse ressurgimento, como você queira chamar, de um postulante à liderança nacional, nós tivemos uma piora da Covid que era completamente previsível. Mas até isso ficou mais evidente, porque nós temos um governante que não consegue se planejar e ele já foi avisado dos colapsos de saúde. E ele joga a todo momento a população contra os governadores. Tanto é que ele tem a pior avaliação nas 3 esferas do executivo. No executivo municipal, estadual e federal. A pior avaliação com relação ao gerenciamento e combate da pandemia é do Bolsonaro. E nós temos hoje 46% da população a favor do impeachment. Ah, mas 50% é contra. 50% pode ser contra, mas já temos quase metade da população a favor do impeachment. Quando você pega a margem de erro, tá lá, no limite da margem de erro, estão empatados. E é um processo isso. Não é do dia para a noite que a população vai acabar embarcando no processo de impeachment, haja vista que em 2016, há 5 anos, nós já tivemos um. Então, com o passar do tempo, nós vamos ter mais pessoas adeptas ao impeachment. E eu vejo uma certa dificuldade para o Bolsonaro se recuperar eleitoralmente para 2022. Porque ele não tem vacina, ele aumenta a raiva da população, porque ele não adota a postura que a maior parte da população quer que ele adote, haja vista que
30% apoia, 70% o rejeitam e principalmente 60% da população brasileira acha que ele está errado, rejeita a forma como ele está lidando com a pandemia. Nós temos que levar isso também em consideração. Então há um processo e até 2022 seria muito fácil em uma disputa eleitoral você acabar fazendo propagandas contra o Bolsonaro, porque a imagem dele está fortemente associada à Covid. E se a situação continuar assim, nós vamos ter, invariavelmente todos nós teremos, uma pessoa próxima que acabou falecendo por conta da Covid. Então você vai associar a imagem de Bolsonaro com a imagem daquela pessoa, daquele seu ente querido que você perdeu. Então isso torna uma campanha eleitoral muito fácil, mas muito fácil mesmo, você associar Bolsonaro a uma tragédia. É uma associação negativa forte. Porém, isso também é um perigo para nós brasileiros. Por quê? Porque sabendo que eleitoralmente essa é uma campanha fácil de fazer, fácil de atacar Bolsonaro, a esquerda e a oposição pode optar pela tentação do poder de ir por essa linha e esperar tomar ações até 2022. Só que nós não podemos esperar até as eleições de 22. Nós precisamos agir agora, porque 22 está longe. E até 2022, eu, você, nossos entes queridos, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta, o seu avô, a sua avó, eles já podem ter morrido de Covid. Porque essa é uma situação grave. Então nós não podemos esperar para agir até 2022. Então mesmo que Lula tenha acabado com Bolsonaro, forçando ele a ficar completamente perdido, entrando em roda de colisão com o Centrão, você precisa cobrar o seu político a fazer mais, a pressionar pelo impeachment, porque nós não podemos esperar até 2022 para essa situação melhorar. É importante que vacinas sejam compradas, é importante que o auxílio emergencial seja distribuído, porque caso contrário, pode ser que nós não estejamos aqui para votar em quem quer que seja em 2022. E eu não quero pagar um preço eleitoral com a vida dos meus familiares ou com a minha próxima. Com a minha própria, perdão. Não é um preço que eu estou disposto a pagar. Isso é inegociável. Inegociável. Bolsonaro pode ficar o quanto ele quiser na presidência da República, contanto que a minha vida, a vida dos meus familiares e a vida de vocês também seja mantida. Porque nossa vida é mais importante que tudo isso. Então esse é o momento de pressionar. Nós temos que pressionar nesse momento os nossos políticos. Nós não podemos esperar. Nós não podemos dar ao luxo de esperar 2022, porque essa é uma aposta e é uma aposta que nós estamos fazendo com as nossas próprias vidas. Então pressione seu político, não deixe eles caírem na tentação de esperar até 2022 para uma campanha eleitoral que aparentemente é fácil. Conto com todos vocês. A minha vida, a vida de vocês e a vida dos nossos familiares estão em nossas mãos. Temos que pressionar.